No final do século XIX, a ideia de uma expedição ao Monte Everest começava a dar os seus primeiros passos, e dois oficiais do exército britânico, Sir Francis Young Husband e Charles Greville Bruce, foram dos precursores a discutirem a possibilidade de desbravar a montanha. Ambos faziam parte de duas organizações de exploração britânica, a Alpine Club e a Royal Geographical Society, dois grupos que se tornariam fundamentais para promover o interesse na exploração do Everest. Em 1920, o Tibete concedeu a licença para a exploração da montanha. Em 1921, a Royal Geographical Society e a Alpine Club formariam o Comitê do Monte Everest, que era liderado por Young Husband, que ficou com a incumbência de angariar fundos e organizar a primeira expedição britânica à montanha. A pedido de Francis Young Husband, o tenente-coronel Charles Kennedy Howard Berry foi o escolhido para liderar o grupo de exploradores. Howard já tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial. Em 1915, foi o comandante do 7º e 9º Batalhão do King's Royal Rifles. Esteve como oficial na linha de frente nas batalhas de Arras, Somme e Passchendaele, ou seja, não era um aventureiro de primeira viagem. Os demais membros do grupo de exploração eram Guy Bullock, diplomata britânico, George Mallory, que desapareceria na montanha em meados de 1924, os alpinistas e agrimensores Oliver Wheeler, Harry Treece Morset, Harold e Andrew Heyburn, Alexander Macmillan Herring, geólogo escocês que mais tarde se tornaria diretor do Geological Survey of India, e o Dr. Alexander Mitchell Kellas, de 53 anos. Este último talvez fosse o mais experiente de todos. Apesar de ser pouco lembrado ou até desconhecido entre os amantes do montanhismo, Dr. Alexander Kellas, ao integrar a equipe que iria explorar o Everest, já tinha no seu currículo uma série de escaladas e um recorde de altitude. Em 1911, na região de Sikkim, no Himalaias, o Dr. Kellas já havia escalado o Sentinel Peak com 6.470 metros, Langpo com 6.950 metros, o Kenshan Shao com 6.920 metros e a montanha mais alta a se ter notícias na época, o Monte Paulhanry, com 7.128 metros. Mas não foi apenas no campo do alpinismo que o Dr. Kellas atuou, mas também no campo científico, com outros eminentes fisiologistas como Paul Bert, Angelo Mossel, Joseph Barcroft, sendo um dos primeiros pesquisadores a investigar o efeito das grandes altitudes no corpo humano. Durante uma expedição à montanha de Kemet em Gerval, juntamente com Henry Morset no ano de 1920, colocou à prova equipamentos de oxigênio em grandes altitudes, servindo como preparação para a jornada ao Everest no ano seguinte. Embora tanques de oxigênio tenham sido levados, eles não foram usados na expedição ao Everest em 1921. Talvez a principal razão tenha sido a fatídica morte por ataque cardíaco do Dr. Alexander Kellas, em junho do mesmo ano, a caminho da montanha. A primeira investida britânica ao monte tinha como objetivo estudar a região e descobrir uma rota que fosse favorável para subir a montanha. Partindo de Darjeeling, na Índia, em 18 de maio de 1921, a primeira expedição britânica, além dos nomes já citados, contava com mais de 100 pessoas, entre soldados, carregadores e sherpas. Durante a marcha de 480 quilômetros até o Monte Everest, passando por florestas encharcadas por chuvas fortes, ventos e muito frio, chegaram a Kambarjong. Como na época o Nepal estava fechado para a entrada de estrangeiros, todas as tentativas foram feitas pelo lado tibetano e indiano. Descobriu-se uma possível rota para o topo do Monte Everest, que foi usada em todas as tentativas subsequentes de escaladas ao cume entre as duas guerras mundiais. A rota partia de Karta com passagem por Lakpa, cruzando a geleira de Eastern Rongbuk e subindo pelo Colo Norte. Atualmente, há duas formas de chegar ao topo da montanha. Uma pelo lado do Nepal, a face sudeste, conhecida como a Rota Padrão, e a outra é pela face norte do lado tibetano. Por mais que a rota padrão não coloque desafios grandes, é preciso ficar atento aos perigos impostos pelo gigante de rocha e gelo, como condições climáticas adversas, vento forte e avalanches.